Muito bom nós estarmos na casa de Deus e juntos aqui temos a grande possibilidade de louvar o nome do Senhor. Hoje nós vamos ter um programa especial, hoje à tarde, às 15 horas, né? Paulo Sérgio está aí? Por gentileza, Paulo Sérgio. O ano passado nós fizemos a entrega dos livros, me fugiu, é o Vida... ultimamente eu tenho pensado em Vida Viva. O ano passado foi o do Mark Feeling, Viva com Esperança. Este ano, o livro Esperança Viva, do pastor Ivan Saraiva. Então nós vamos entregar esses livros hoje às 15 horas aqui na nossa cidade. O ano passado entregamos 2.000 livros. E os livros faltaram, disseram o seguinte, não deu nem para o cheiro, né? Então, esse ano nós compramos 3.000 livros para o trabalho missionário. 240, ok, já foram entregues 240 livros. Então, nós já estamos com os livros com etiquetas. Então, hoje, às 15 horas aqui na igreja, ok? E às 5 horas nós teremos a comissão. Mas você pediu para que horas? 20 minutos antes, às 2h40, todos estejam aqui. Nós vamos sair para entregar esses livros aqui na região do nosso bairro, tá? Rapidinho, acho que em meia hora nós vamos entregar esses livros, né? Rápido. Tem o Carlos, que é o nosso amigo Carlos, que está com o Espalato. Vou entregar um livro para o Carlos, ele já tem esse livro? Não, então vem cá, Carlos, por gentileza. Tem mais, o Carlos ele está fazendo estudo bíblico com o Espalato, eu estive na casa dele visitando, né? E ele e a esposa, tudo bem, Carlos? Satisfação, viu? Que Deus abençoe. O Carlos ele trabalha na área de panificação. Deus abençoe e guarde. Tem uma empresa de panificação. Então, este livro é um presente da Igreja de São Caetano do Sul, a você e a sua família. Tem mais alguém aqui, algum visitante que está vindo pela primeira vez aqui na igreja? Então vem cá, por gentileza, vem receber esse livro. Já começamos a entregar, já foram entregues, nós temos ainda aqui 2.999. Então, entregamos aí, ok. Tem mais alguém? Então pode entregar. Então hoje, às 2h40 aqui na igreja, nós sairemos para entregar esses livros aqui na nossa cidade. Ok? Muito obrigado. Um detalhe também, amanhã nós teremos um lindo culto, não tenho dúvida disso, mas ficarei muito honrado e feliz com aqueles que puderem estar lá no nosso evento, quando terei a oportunidade de ser empossado membro da academia e receberei o meu título em doutor e honoris causa em filosofia. Beleza, estou muito feliz com isso. E vai ser lá no NASP, Campus 2, Engenheiro Coelho. Começa às 9 horas da manhã. Eu estarei lá por volta já das 8 horas da manhã, porque tem que chegar com 1 hora de antecedência. No meu caso, você pode chegar às 9. Então, se você tiver condições de ir, você será muito bem recebido e ficarei honrado com a sua presença. O programa começa às 9 horas e encerra às 12 horas. Ok? Agradeço. Nesse dia vou ser empossado membro da academia de letras, de escritores adventistas, receberei o título em PHI, que é doutor em filosofia, em honoris causa, e receberei também o título de comendador. Brincadeira, hein? Não é fácil, não. Estou pisando em nuvens, e com frio na barriga, como o irmão Paulo Bertazzo passou aqui. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, por gentileza, capítulo 6,
Efésios capítulo 6. E nós leremos do verso 10 ao verso 20 de Efésios 6. A palavra de Deus nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim com os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da carouça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, diz a palavra de Deus. Grande Pai Celestial, a Tua palavra, ela foi aberta, nós lemos, e neste momento nós vamos meditar naquilo que é sagrado. E nós não temos condições humanas de compreensão, mas pela condição celestial, pelo amor que existe, a misericórdia no Senhor, nós rogamos que o Senhor nos dê sabedoria, compreensão desta mensagem. Também abençoe a todos nós, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema do sermão de hoje é fortalecidos no Senhor. Está em Efésios. E Efésios, ele foi escrito por volta do ano 62 depois de Cristo. E a grande intenção de Paulo a escrever aos Efésios era fortalecer a igreja e orientar a igreja nos caminhos de Deus, e mostrando também as implicações ao pertencer à igreja de Cristo nesta terra. E Paulo aqui no contexto de Efésios capítulo 6, ele inicia-se no capítulo 2, onde Paulo ele apresenta três grandes inimigos da nossa caminhada com Cristo. E do capítulo 2 ao capítulo 3 ele vem apresentando esses inimigos. O primeiro inimigo que Paulo apresenta é a carne, que no grego significa sarkis, ou seja, é a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo pelo pecado, a nossa inclinação, a nossa facilidade para pecar. E esta natureza pecaminosa, ela faz tanto parte do ser humano que você não precisa ter uma agenda para pecar. Ninguém aqui diz o seguinte: quarta-feira eu vou pecar. Você não precisa de agenda. Nós somos pecadores, mas nós precisamos de uma agenda espiritual. Veja a condição do ser humano. Esta é a maior prova, de forma simples, que o homem ele não alcança
o perfeccionismo nesta terra. Porque você precisa de uma agenda espiritual para o seu desenvolvimento espiritual. Entretanto, não há necessidade de uma agenda para pecar, porque nós somos pecadores. E este é o primeiro inimigo da fé que Paulo apresenta em Efésios capítulo 2. O segundo inimigo da fé que Paulo apresenta em Efésios capítulo 2 e 3 é o mundo, cosmos, que para Paulo tem 3 significados: cosmos, comeu e aion. O que significa isso? Cosmos, o mundo que não é habitado, o mundo em sua existência, o universo. Cosmeu significa o mundo habitado, a criação presente no mundo. E aion tem um significado do mundo habitado, mas em pecado. Então Paulo, a grande preocupação de Paulo é justamente com este mundo habitado em pecado. Este mundo habitado em pecado também é o inimigo que nós temos na nossa caminhada com Cristo. Porque em Efésios nos diz que este mundo, ele facilita o pecado para a nossa vida. Eu não sei se você leu aquele livro de Richard Foster. O livro fala sobre dinheiro, poder e sexo. Um grande livro. E Richard Foster ele diz o seguinte, que alguém já leu esse livro? Alguém leu esse livro? Então leia, vale a pena. Este livro, ele diz o seguinte, que o problema do ser humano não está no dinheiro, ele diz. O problema do ser humano está na ganância. Ou seja, o dinheiro não é pecado. O pecado é a ganância, a extravagância daquilo que te rodeia. O problema do ser humano, o problema do ser humano não está no poder, mas está em você ser corrompido pelo poder. Isso que é o pecado. O problema não está no sexo, mas está na extravagância, você ter luxúria na sua vida. E ele vem trazendo que o pecado é a extravagância, aquilo que nos rodeia. E quando eu busco isto em certo sentido e com muito afinco, isso torna-se pecado na minha vida. E Paulo, quando ele fala a respeito, alguém pode pegar um copinho d'água para mim, por gentileza? Quando Paulo fala a respeito de cosmos, aion, ele está falando sobre este mundo que é a facilitadora para o pecado, para a nossa destruição. E o contexto também ensina que Paulo fala sobre um terceiro ponto que destrói a nossa vida espiritual, que é o próprio diabo, que é o príncipe deste mundo, que é as trevas deste planeta, e que ele está ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando acabar conosco. E depois Paulo ele vem trazendo, no capítulo 5, 4 e 5, ele vem trazendo os problemas que esses itens trazem para o ser humano, mas ele apresenta aí através de exemplos das relações humanas. Então ele fala da relação entre pais e filhos, relações conturbadas entre, muito obrigado, conturbadas entre marido e mulher, e relações conturbadas entre patrões e empregados. Então ele vem trazendo este detalhe, mostrando que o nosso mundo é um mundo pecaminoso e nós não temos como escapar do pecado existente neste planeta. E aí Paulo, no capítulo 6, ele vem trazendo como nós podemos vencer esses problemas existentes no mundo. Como você vai conseguir vencer a carne, a sua natureza pecaminosa? Como você vai conseguir vencer aquilo que se torna facilidade para o seu pecado, que são as coisas existentes neste mundo, que faz com que você peque? E como você vencerá o diabo?
Ele vem trazendo aqui a questão. E no capítulo 6, mostra que o ponto central desse capítulo é o verso 10, que nos diz o seguinte: quanto o mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo? Só há um meio de escape para tudo isso que existe ao nosso redor pela ação do pecado. E este meio é ser fortalecido no Senhor. Não há outro meio. E Paulo aqui, ele usa a voz passiva. Ele diz: sedes fortalecidos no Senhor. Ele não diz: eu sou fortalecido, eu me fortaleço no Senhor. Ele diz que você é fortalecido através do Senhor. O que Paulo está dizendo é que o fortalecimento não é uma ação humana. Por isso que ele usa a voz passiva. Que o fortalecimento não é uma ação do ser humano, não é você que decide se fortalecer. Não é você que toma a decisão para viver em Cristo. Isto é uma ação de Deus na vida do ser humano. Nós não somos nós que nos fortalecemos, é isso que Paulo está dizendo, mas é Deus que nos fortalece. É isso que ensina a palavra do Senhor. Sede fortalecido, diz as Santas Escrituras. E Paulo também, nesse texto bíblico, ele usa uma redundância. A última parte, ele diz o seguinte: e na força do seu poder. Paulo estava querendo enfatizar ao coração humano, usando esta redundância, que esse fortalecimento só se dá através de Deus. Sem Deus é impossível nós nos fortalecermos. Então joga por terra toda essa teoria de que você consegue viver em santidade nesta terra. Isso é impossível. E é uma teoria, uma visão que não é bíblica. A palavra de Deus não ensina desta forma. Nós somos pecadores. Entretanto, o apóstolo Paulo aqui nos dá a receita para vencermos o pecado. E ele diz que nós devemos estar fortalecidos através de Deus. Deus nos fortalecendo. Agora, quais os motivos que Paulo nos dá para pedirmos o fortalecimento da nossa vida em Deus? E por que ele pede? Quais os motivos que nós temos para pedir a Deus o fortalecimento da nossa vida? Aí Paulo vem trazendo. O primeiro motivo está lá no versículo 11, veja o que está no verso 11. O verso 11 diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, diz a palavra do Senhor. O primeiro motivo para você rogar a Deus por fortalecimento é que você precisa vencer as ciladas de Satanás. A palavra cilada no grego é metanoi, que significa armadilha. É como se um caçador estivesse atrás de você. É como se alguém estivesse te observando à distância, conhecendo os seus hábitos, conhecendo os seus costumes, por onde você anda, e no momento certo, ele vai lá e te pega. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que Satanás, ele fica te observando à distância, ele fica olhando os seus hábitos, os seus costumes, as suas fraquezas, e no momento certo ele vai e te pega. Então o motivo principal para nós pedirmos fortalecimento a Deus está na cilada de Satanás, está naquilo que ele está, aquilo que está nos armando para nos destruir. Não faz muito tempo eu estava assistindo na Discovery um documentário científico a respeito
de leões e búfalos. E os cientistas estavam atentos e desejosos em saber por que os leões ficavam tanto tempo no meio da manada de búfalos, só observando sem atacar. Então dizia o seguinte no documentário, que os leões ficavam ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, e observando os búfalos indo para lá, indo para cá, ali no meio do pasto, da savana africana, e eles ficavam, os cientistas ficavam preocupados e queriam saber qual é este motivo. Por que não atacar logo de cara? Lá está o leão, o búfalo, por que não atacar? 1 hora, 2 horas e 3 horas. Eles não descobriram. Só que depois de umas 3 horas de observação, o leão ia e atacava o búfalo. E aí ficavam os restos mortais do búfalo. E os cientistas começaram então a mudar a metodologia de ensino, de estudo. Em vez de pesquisar com a premissa baseado no leão, começaram a pesquisar o búfalo. Então o cientista ia até o resto mortal do búfalo, que foi atacado pelo leão, e ficava ali estudando. E chegaram à seguinte conclusão, de que o búfalo atacado era o búfalo mais fraco da manada. Ou era um búfalo velho demais, ou era um búfalo lento, ou era um búfalo fraco, novo demais, frágil. E eles chegaram à seguinte conclusão, que o leão ele ficava observando o búfalo, olhando aquela manada, analisando, tentando achar qual era o búfalo mais frágil ali. E quando o leão percebia, depois de 1 hora de observação, 2 horas, 3 horas, percebia qual era o búfalo mais frágil, ele vinha e atacava o búfalo, e atacava o búfalo. E é mais ou menos isso que acontece com a vida do crente nesta terra. Quando o apóstolo Paulo usa o termo cilada, ele está se referindo, cilada de Satanás, cilada do diabo, ele está se referindo a este tempo de observação que o diabo faz da nossa pessoa. Fica te observando, analisando, vendo qual é o seu ponto fraco, qual é a sua fraqueza. E depois que ele observa qual é a sua fraqueza, analisa, faz uma reflexão da sua pessoa, então ele vai e ataca naquele ponto. Por isso que o crente, ele precisa rogar a Deus por fortalecimento. Ele precisa pedir a Deus fortalecimento, através do poder de Deus, para vencer a cilada de Satanás. E todos nós estamos sujeitos a cair nas ciladas do inimigo de Deus. Mas quando estamos em Cristo Jesus, quando estamos fortalecidos através do poder do Senhor Jesus Cristo, o inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida. Você se torna um búfalo forte. Você se torna um búfalo que não chama a atenção de Satanás. Mas quando você está fragilizado, porque não tem comunhão com Deus, porque não busca Deus, porque não ora, meu amigo, você vai cair. Você vai passar por problemas sérios na sua vida espiritual. Por isso que você tem que rogar a Deus constantemente pelo fortalecimento na sua vida. Constantemente rogue ao Senhor para que você seja fortalecido nele. Para que Deus lhe proteja das ações do inimigo. Para que Deus lhe proteja e lhe dê segurança aonde quer que você ande. Aonde quer que você esteja. Então peça a Deus fortalecimento. Outro motivo que o apóstolo Paulo nos dá para pedirmos fortalecimento ao Senhor, está lá no verso 13. Ele diz o seguinte: portanto,
Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, diz a palavra de Deus. O motivo para que você peça fortalecimento do Senhor é porque você tem dia mau. Você tem um dia mau. Já viu aquele dia que você levanta sem vontade de orar? Aquele dia que você levanta sem vontade de Deus? O apóstolo Paulo diz: peça fortalecimento para resistir o dia mau. O dia que você faz um projeto profissional e você não consegue alcançar esse projeto profissional, é um dia mau. O dia que não deu certo lá a sua vida amorosa, é um dia mau. O dia que você briga com seu patrão, discute com seus pais, discute com seus filhos. O dia que a doença bate na porta da sua casa. Aquele projeto universitário que você não conseguiu alcançar ainda, é um dia mau. Aí, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: por causa desta inconstância na vida, entre dias bons e dias maus, então você tem que pedir fortalecimento ao Senhor. Você precisa pedir fortalecimento a Deus. Por não saber ao certo se amanhã será um dia bom, por não saber ao certo se amanhã será um dia mau, você precisa pedir fortalecimento ao Senhor. Porque levantar pela manhã, na fraqueza humana, e sem Deus é suicídio. Levantar pela manhã e na desigualdade humana de buscar a Deus, sem vontade de Deus, é loucura para o homem. O cristão, ele não pode começar o dia sem buscar o Senhor. Se você deseja vencer as ciladas do inimigo, se você deseja vencer as armadilhas do inimigo na sua vida, no dia mau, peça fortalecimento ao seu Deus. Peça que Deus te fortaleça e te proteja de tudo. Os dias da enfermidade, os dias que os amigos viram as costas, dias que os projetos da profissão não deram certo, dias que os resultados não vêm, e você ora e Deus não responde absolutamente nada. Os dias maus. Então, por isso que você tem que pedir fortalecimento ao Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, para vencer os dias maus. Paulo também, ele fala, nos dá um outro motivo para pedirmos fortalecimento ao Senhor. Está lá na última parte do texto bíblico, o verso 19, diz assim: também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Mysterion, no grego, que significa Messias para todos os povos. Paulo pede fortalecimento ao Senhor para pregar o Evangelho. Intrepidez, valentia na pregação do Evangelho. Ousado na pregação do Evangelho. Paulo está dizendo, e a conclusão que eu chego, que me leva a crer, é que não pregamos o Evangelho porque nós não estamos fortalecidos no Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando nós não pregamos o Evangelho é porque nós não estamos fortalecidos no Senhor. Então Paulo está dizendo, você precisa pedir fortalecimento por causa das ciladas do inimigo na sua vida. Você precisa pedir fortalecimento ao Senhor por causa dos seus dias maus. E você precisa pedir fortalecimento ao Senhor para que pregue o Evangelho.
que pregue o Evangelho. Pressupõe que quem não prega o Evangelho não está fortalecido no Senhor. Não está fortalecido no Senhor. Então, queridos, esse texto está nos ensinando que não há outra maneira, outra forma de nos fortalecermos, a não ser que seja pelo Senhor e por Deus. Eu tenho visto no meu ministério irmãos que dizem o seguinte: é muito difícil vencer o inimigo. Tenho visto no meu ministério pessoas que dizem: pastor, como é complicado ter um dia ruim na vida e sem Deus. Então, querido, querida, busque o Senhor e peça fortalecimento para que você esteja em pé no dia da volta de Cristo Jesus. Peça fortalecimento para que você consiga, pelo poder de Deus, pelo poder que há na sua força, como disse o apóstolo Paulo, na força em Deus, para que você consiga vencer as garras de Satanás. Não brinque com o pecado. Não acaricie o pecado. Satanás é como um leão que observa você e ele vai buscar o seu ponto fraco. Ele vai arrumar uma cilada para a sua vida. Então, rogue a Deus constantemente para o fortalecimento da sua fé, fortalecimento da sua vida. E você conseguirá vencer o inimigo, porque quem está em Cristo jamais é derrotado. Jamais é derrotado. Quantos aqui hoje desejam pedir fortalecimento ao Senhor da fé? Amém. Você que deseja, fique em pé, por gentileza. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus. Mas antes de eu fazer a oração, vou deixar que você ore ao Senhor. Faça a sua oração ao Senhor. Converse com Deus e diga: Senhor, eu quero fortalecer a minha fé, quero fortalecer a minha vida. Preciso estar seguro em tuas mãos. Sei que o inimigo está me observando, está me analisando, mas me faz forte, Senhor. Me faz forte, para que eu não seja atingido pelo teu inimigo. Converse com Deus neste momento. Depois eu farei uma oração pedindo a bênção de Deus sobre todos. Grande Pai Celestial, nós somos frágeis, débeis, e sem Ti nós não temos forças para vencer o inimigo. Sem o Senhor nós nos tornamos fracos, frágeis. Mas pelo teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, pela graça concedida através do teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos fortalecidos através do Senhor para vencermos o inimigo,
e termos condições de caminharmos seguros nesta jornada rumo ao céu, Senhor. Proteja os seus filhos nesta terra. Fortaleça cada filho aqui presente. Oriente em todos os santos caminhos. Não desampare, ó Deus, em hipótese alguma. E nos entregamos neste momento em suas mãos, tendo essa confiança plena. E em Ti estamos protegidos e somos mais do que vencedores. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Abençoe o Teu povo. É o que nós te pedimos, não pelos nossos méritos, mas pelo nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos levantar as nossas mãos neste momento. A palavra de Deus nos diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.